Estamos começando mais um Singularidade Podcast, episódio 10. E o episódio de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser uma live que aconteceu na página Cor de Andirá com o amigo Hércules, que a gente acabou falando sobre um álbum que eu lancei. Como essa semana eu não vou conseguir gravar, então eu vou deixar essa live aí para vocês curtirem. Semana que vem voltamos com a programação normal. Valeu? E espero que vocês gostem. Bom, boa noite a todo mundo que está acompanhando a live aí pela página Cor de Andirá. E hoje a gente está em caráter experimental aqui, né? Testando esse novo dispositivo que o Facebook fornece pra gente, né? A questão da live é uma forma da gente interagir em um tempo, digamos que quase real, né? E pra gente poder conversar, né? Um sábado à noite e de repente a gente tá em casa, não tem muito o que fazer, ainda mais com esse clima chuvoso. Então, pra gente poder conversar, ouvir uma música e trocar uma ideia aqui com o pessoal que tá com a gente hoje. Bom, hoje nós vamos realizar a análise do novo trabalho do nosso amigo Guilherme Barros, músico andiraense, professor, e que trouxe pra gente o trabalho dele pra gente conhecer, né? Boa noite, Guilherme. Boa noite. Prazer estar com você aqui. É um prazer. E temos também a presença dos nossos amigos, o Renan Biudes. Boa noite. E prazer. O João Ferrareto. Boa noite, satisfação. O João Ferrareto foi responsável pela concepção da arte, né, Guilherme, do disco. Uhum. E o Guilherme, que é o crítico de arte aqui do nosso grupo, né? então estamos aí. Temos a presença aqui também da Larissa e da Débora, na outra sala, que estão participando ali também. Então, maravilha. A dinâmica aqui vai ser a seguinte: a gente vai ouvir o disco inteiro, né? Vamos fazer faixa a faixa, discutir algumas questões e vamos interagir com o pessoal. Se tiver alguém aí, né, querendo conversar, estamos por aqui querendo conversar também. Muito bom. Então a Larissa está de olho ali, monitorando os recadinhos. Bom, você quer falar um pouquinho pra gente, Guilherme? Explicar um pouco desse trabalho, o álbum Escape? Isso. Conta um pouco pra gente sobre esse trabalho. Acho que, primeiramente, igual eu comentei com o João, né? Que o nome de Escape, né, veio do que a música traz muitas vezes pra mim, né? Que é a forma de escapar dos problemas do dia a dia, né? Então ficou esse nome. Eu deixei mais ou menos essa era a ideia, né? E também da história por trás das faixas, né? Que tem a Replicante ali, a Android ali, pra quem viu a capa do álbum, né? E então a história que eu imaginei, né? Tem a ver com isso. Legal. Bom, então a gente vai começar a escuta do álbum e a gente vai fazendo os comentários durante os intervalos, né? Legal. Primeira faixa, então, Guilherme, eu já deixei separado aqui. Você pode contar pra gente? Como que é? My Favorite Robot. Bom, vamos fazer a audição e a gente comenta, né? Ver. Então, maravilha. Então, a estreia mundial do álbum Escape, Guilherme Barros, hein? Vamos lá.
Maravilha. Primeira faixa do álbum Escape, do Guilherme Barros. A gente estava comentando aqui, em off, né? A questão da reiteração, da repetição. E de onde vem essa influência, Guilherme, do processo composicional? Você bebe de que tipo de influência? Porque é um álbum eletrônico, né? Mas de repente você também toca em bandas de rock, de repente você tem um podcast. E como que você sintetiza tudo isso? Como que é essa organização na sua cabeça? Cara, a influência, no caso desse álbum, veio muito de Star Wars, né? Daft Punk, os jogos retrô, né? Antigos aí. E vem basicamente disso. Até eu tava lembrando que de Zapp and Roger. Lembra? Lembro sim. Que é uma dupla também de DJs, não sei, dos anos 80 e tal. E já tinha essa coisa eletrônica que aí eu me recordo muito. Os caras utilizavam dos poucos recursos que tinham na época, né? Era uma coisa bem limitada. Só que era muito bem feito, né? Era bem. É realmente inspirador o som dos caras. Né? Como é o nome? Zapp and Rogers, né? Zapp and Rogers. Interessante. E como que vem pra você a ideia? Porque quando eu escuto o seu som, parece que são várias micro-ideias que elas vão virando um tecido, né? Elas vão sendo costuradas. Algo quase ao estilo de Mozart, né? As micro-ideias que vão sendo uma colchinha de retalhos. Diferente um pouco de Beethoven. Beethoven é uma ideia que vai se desenvolvendo, né, até ela ganhar uma outra proporção. Aqui parece que é uma costura. Como que é isso para você? Como que você constrói essas... É por conta até do software, né, que eu utilizo, que é o Ableton. Então lá você grava uma pequena ideia, igual você disse mesmo. E você tem... Não é uma coisa engessada, que você colocou aquela ideia e depois não dá para mexer mais. Aquela ideia que você colocou no começo pode ir no fim, pode ir no meio, ou pode ir para a música toda, depende do que você vai fazer. Então o software facilita muito essa parte de criação. E como se dão as escolhas? Porque você pode ter as possibilidades, mas você tem que fazer as escolhas. Então, se fosse ver bem, nunca teria um fim a faixa, porque você vai mexendo infinitamente ali, aí coloca um filtro, coloca um equalizador. Então, se fosse para finalizar, acho que por mim não teria um fim, entendeu? Mas como eu quis lançar aí, então... É a questão do processo criativo, né, de quem compõe. Muito legal. E a questão do título, ela tem alguma implicação na escuta de quem ouve? Dos títulos em geral, mais da coisa do cyberpunk. Dessa faixa em específico, My Favorite Robot, porque é a minha faixa favorita do álbum. Então, legal. E também eu coloquei ela na frente, porque é a minha predileta. Eu fiquei pensando sobre esse título. E assim, em questão a composição, você colocou em questão assim, quando você estava fazendo algo assim, eu quero causar um sentimento, eu quero causar um certo pensamento, eu quero criar uma ambientação. Como que foi isso? Você teve influência disso durante o processo de composição? Como é que foi? O lance da ambientação, sim. Eu sempre cria um ambiente, tem até esses sons de... Eu percebi logo no início. Como chama, Hércules? Som de 32 bits? 8 bits, 8 né? 16 bits. Isso. Videogames antigos, né? Tem até isso durante a faixa toda, na verdade. E que cria uma vibe, né, assim. Eu valorizo muito isso, cara. A criação de um ambiente, assim, musical, assim, que remete você a lembrar de coisas, ou a pensar coisas, ou até mesmo criar coisas. E eu valorizo muito isso, cara. Principalmente quando se trata de música eletrônica desse segmento, sabe? Até como é o digitalismo, né? O digitalismo, muito isso. Sim. É uma grande influência. Muito, muito bom. Bom, vamos para a segunda faixa, né? A segunda faixa do álbum Sparkle. Vamos ouvir? Depois a gente faz os comentários. Bora lá.
Muito bem, segunda faixa. Eu gostei muito. Nossa, achei que a construção, desde a construção timbrística, muito interessante, e a construção textural também, né? Como as coisas vão se entrelaçando. E eu escuto essa peça, o Guilherme, me vem muito uma coisa que é típico da música eletrônica, que está presente também na música tribal, que é a coisa do transe, da batida, sim, né? Que deixa algo com caráter quase místico, né? Você... É uma coisa hipnótica. Exatamente. Sparkles, qual a concepção dela que você teve? De faísca, assim. Faísca. Por causa do robô, né, e tal. Essa coisa da batalha que ocorreu, né. Tem uma história que amarra. Tem. Então, estamos descobrindo o processo composicional. Conta pra gente. Ou não podemos saber? Você acha que conta mas eu quero escrever isso tudo, a história toda, entendeu? Entendo. Não, muito legal. Quem sabe, né? Legal. E o João comentou algo muito interessante que lembra jogos, né? Jogos antigos. Jogos antigos. Muito bacana. E o João tem uma experiência grande aí com games, né, João? A primeira vez que eu comecei a gostar de música foi com os jogos mesmo, né? 16 bits e tal, com o Sonic. E me identifiquei bastante com as músicas dele por causa disso aí, né? Entendi. E que foi mais fácil ainda de fazer o desenho pra ele, né? Entendo. O João, ele foi o artista da arte do álbum do Guilherme. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a capa também, né? Daqui a pouquinho a gente vai pontuar isso daí. E dentro da evolução dos jogos, o João, você que começou aí no Atari, que a gente estava comentando, como que foi a evolução da trilha sonora também durante esses anos nos videogames? Você acha que acompanhou o ponto de vista do caráter gráfico, ou você acha que a música foi para outros rumos? Como que é isso aí dentro dos jogos? Seguiu sim, porque você vê muitos jogos aí que tem uma trilha sonora beirando ao épico, né? Com orquestras. Tipo assim, eu não sou a pessoa certa para comentar sobre música, né? Mas eu particularmente gosto da evolução. Eu segue do rock, música clássica. Sim. Todo tipo de gosto, então me agrada bastante. Com certeza. E a trilha sonora tem uma importância tremenda pro jogo, né? Com certeza. Tem. Com certeza. Porque dá uma personalidade pro jogo, né? E sem ela não... Acho que qualquer coisa sem a música não tem como funcionar. Como que é o nome disso que a gente estuda aí, Guilherme? O leitmotiv? Do Platão. O ethos. O caráter, né? Que aquela música revela. Sim. Eu falo isso toda vez, mas eu repito, né? Pro Platão. Eu esqueço sempre. Não, a música tem uma importância tremenda, né? Segundo o Platão, na obra A República, ele diz que a educação das crianças, do cidadão, na verdade, deve passar pela educação física e pela música, né? A educação física para condicionar o corpo e a música para elevar o caráter das ideias. Né? Então a música tem uma posição de destaque. E até hoje a gente sente isso, né? A música ela mexe com a gente. Sim. E sinto essa sua música, sim, Guilherme. Ela tem um movimento, né? Ela é uma música que tem uma timbragem mais velada, né? Ela é uma coisa mais doce, só que é como se fosse alguém te abraçando e caminhando com você. Eu fazendo uma metáfora aqui. É claro que isso é uma coisa muito pessoal, né? Sim, mas eu sinto isso nessa faixa. E que legal, eu tô curioso pra saber dessa história que amarra o disco, né? Escape. Tem que escrever. Tô curioso. Legal. Bom, vamos pra terceira faixa. Olha lá. Terceira faixa, Escape. O nome do... Faixa homônima. Muito bem. Vamos lá. Foi a primeira. A primeira. Legal.
Cara, que som, hein? Que coisa legal. A gente estava comentando, né, o cuidado do Guilherme com os timbres, né, na construção da composição. Cara, conta pra gente dessa faixa Escape, porque acredito que ela tem uma importância por dar nome ao álbum também, né? Então, como eu tava falando, foi a primeira que eu fiz, né? E que deu origem ao álbum todo. Eu fiz ela e eu falei, eu quero fazer mais coisas, né? E o álbum todo eu fiz muito rápido, né? Foi, sei lá, tipo, 2 semanas já tava pronto. Então, quando vem a ideia, eu tenho que aproveitar, senão eu perco o foco, aí eu enjoo das coisas muito, muito fáceis, sabe? Então, quando vem, eu tenho que fazer e pronto. Isso aí é muito perceptível até no podcast. A gente grava um podcast na sexta-noite, no sábado à tarde tá pronto. Já tá. Guilherme... Já tá editado. Não dorme? Legal. Acho interessante também, Guilherme, as suas composições, o tempo delas, né? Conversando com você, descobri uma coisa que achei legal. Você parece que gosta muito do estilo minimalista. Desde as artes plásticas, né? Acredito que na música também. Sim. Me parece que tem um minimalismo aqui também, um pouco já revisitado, né? Mas no sentido de que você vai reiterando o material, reiterando, e transformando algumas coisinhas, e de repente você muda o clima através dessas pequenas modificações. Sim. É isso mesmo ou não? Como que é essa coisa do minimalismo pra você? É assim, eu acho que o simples é muito bonito, né? Então eu tenho essa... O Jack Johnson, por exemplo. É uma inspiração pra mim. Ele faz as coisas muito simples, mas é de uma beleza, né? Gigantesca. Até o álbum By The Way. É uma coisa feita ali, tudo muito simples, mas os timbres é uma coisa... O clima que cria aquilo é muito bonito. Do Red Hot? Do Red Hot Chili Peppers. Então, vem muito disso, sabe? Entendi. Pra galera que tá aqui, como vocês recebem esse álbum? Mexe de alguma maneira? Como que isso é organizado? Como que é a recepção pra vocês? Olha, cara, é que nem eu tava falando pro Gui esses dias, que eu ando ouvindo um pouco o álbum dele assim durante o meu dia a dia e que eu tava comentando aqui com vocês. Eu encaro bastante assim como algo ambiental, sabe? Eu gosto de colocar o fone de ouvido pra ouvir e fechar o olho e ficar criando aquilo dentro da minha cabeça. Eu recebo dessa forma, sabe? E depois de ouvir bastante, eu fico imaginando como chegou aquilo, se é aquilo que ele quis passar mesmo, sabe? Como que ele chegou naquele timbre, da onde. E é que nem eu tava falando com vocês, o Guilherme ele é muito cuidadoso com os timbres dele, e isso me agrada muito, sabe? Porque todo esse lance de perfeccionismo, assim, é bacana o resultado final. Principalmente pelo lance da simplicidade, virar tudo isso. Eu até presto mais atenção no timbre quando eu tô ouvindo as músicas, né? Até comentei isso com o Renan. Então é uma coisa que eu prezo muito, né? A timbragem da música. E pro João, como que você recebe assim, a música nesse sentido? O que te toca, assim, o que te faz, poxa, gostei, não gostei? Você consegue localizar isso? Então, como foi citado, eu gosto de trilha sonora. Então casou bem, assim, é muito parecido com o que eu costumo escutar, né? Às vezes escuto trilha sonora e tal. E eu achei perfeita o que ele fez. Então, não tem nem palavras, assim, porque ficou perfeito, cara. Muito bom, né? Obrigado. É isso aí. Ouvindo agora, Guilherme, e com essa informação que você deu, que existe uma história que amarra, eu comecei a imaginar as faixas como fases de um jogo, sim. como níveis, de repente. Sim, já tive esse. Né? Porque cada uma traz uma ambientação diferente. Uma sensação. Inclusive a gente comentou aqui pros saudosistas, né? Quem comentou que teve um timbre numa faixa anterior que falaram, parece o som da cerca do Jurassic Park. Eu assisti esse filme, sei lá, mais de 20 vezes. Tu é fã do Jurassic Park. Eu curto pra caramba. Muito legal. É um filmão. É muito interessante. Alguém quer comentar mais alguma coisa dessa pra gente ir pra próxima? Você falou do minimalismo. A faixa no começo, até quando eu mandei pro João, ela era maior, né? Então eu vou trabalhando ela, diminuindo, até pra dinâmica, né, da música. Sim. Então eu vou reduzindo, 4 minutos, aí eu vou diminuindo ela, pra não ficar tão repetitivo.
criativo. E pode falar. Posso tirar uma dúvida, assim, uma curiosidade mesmo, assim. Qual o lance dessa música, assim, por ela ser tão tensa, assim? O que você quis mostrar com isso, assim? Eu queria muito entender isso. Sei, cara. No começo, porque ela foi a primeira, né? Então não tinha muito. Então ela que me deu o guia pro que eu ia fazer. Tá? Certo. Sei lá, talvez o que eu tava passando na época. Eu tô separando aqui, baixando no meu e-mail, na verdade, a arte da capa, porque eu acho que seria interessante a gente comentar já sobre a arte dela, sendo que é a faixa que dá nome, né, ao álbum, e conversar com o João, para saber como que foi o processo de criação dessa capa, né? Só um minuto que eu tô abrindo aqui, que eu baixei agora. O João poderia explicar pra gente, João, sobre a concepção? Então, é engraçado como que acontecem essas coisas aí, essas criações aí. Tava num momento assim, peguei um rascunho, porque o Guilherme tinha perguntado pra mim se eu queria fazer esse projeto pra ele, né? Eu falei assim, claro. Aí ele explicou que queria um estilo cyberpunk e tal, etc. Aí, beleza, tipo, eu pensando, aí até que uma hora eu, tranquilo, peguei um rascunho pequeno, né? Comecei a pensar, assim, desenhei o rosto da menina ali, da capa. Assim, acho que esse aqui vai ser o caminho. Aí mandei pro Guilherme, aprovou, legal. Aí aos poucos foi surgindo, eu queria fazer num estilo anime, né? Anime com cyberpunk. Eu pensei em fazer uma temática samurai, eu falei, não sei se vai ficar legal. Aí até que eu peguei pra desenhar pra valer mesmo. Aproveitei a ideia do rosto dela. Aí por Guilherme ser um multi-instrumentista, né? Casou bem com a ideia dos instrumentos ali. E você já tinha ouvido a faixa antes de... Sim, ele me mandou uma prévia. E acredito que chegou bem na intenção casou bem certinho com a música. E os fios ali, né? Mostrando que o som sai do coração mesmo ali, né? Então, acredito que... Poxa, que interessante. Casou certinho com a ideia do Guilherme aí. Eu tenho uma dúvida. Por que os olhos fechados? Tem algum... É sentindo a música. É sentindo. Algo do coração mesmo. É legal que ela já não é inteira humana. Tem meio robótica. Exatamente. Muito legal. Esse estilo cyberpunk, ele é bem localizado como estética, né? Já existem bandas que se auto-intitulam, né, de cyberpunk. Steampunk também, Steampunk também. Até alguns filmes... O Blade Runner, que lançou essa semana. Cyberpunk. Nessa temática. Blade Runner? Blade Runner. Blade Runner. É o caçador de replicantes. E quais são as características desse estilo? Dá pra localizar algum... Um futuro distópico, basicamente. No caso do filme, do Blade Runner, o cara caça replicantes, né, que são os androides, e você não consegue distinguir mais o androide, o robô, de uma pessoa comum. Então, esse é o serviço dele. Esse robô saiu do controle e está infiltrado na sociedade. Então, ele tem que localizar esse robô. E na maioria das histórias cyberpunk é sempre um futuro bem pessimista, né? Geralmente. Eu acho interessante o diálogo da alta tecnologia com elementos do passado. Sim. Né? Realmente você tem, sei lá, uma guitarra feita com engrenagens, coisas assim, bem anteriores à própria invenção do instrumento. Eu acho muito bonito assim, essa tensão entre modernidade e passado. Sim. Legal. E sobre a arte ainda, João, questão de cores, como que você chega na paleta de cores, assim, a escolha que você tem, esse fundo azul, de repente... Então, eu perguntei pro Guilherme como que ele queria a pintura. Ele falou do minimalista, simples, né? Então ele denunciou, ele gosta do minimalismo. E o processo de pintura foi o mais natural possível, sabe? Eu fui testando cores, assim, né? Eu imaginei ela assim, a primeira coisa que eu imaginei que caiu certinho foi a cor do cabelo. Falei assim, o cabelo dela tem que ser roxo. Aí deu certo, sabe? Ele até Depois me falou fui testando. Que queria
cor azul, né? Isso. Eu pensei também na mesma cor. Então, Legal. certinho. Blue Disco bem. Olha lá, azul. Tendencioso, Tá presente hein? aí. Então foi tudo natural, assim, sabe? Não tem nem o que explicar, acho que é tudo bem automático. É como se fosse você largar uma pena no vento e essa pena fazer o caminho conforme o vento vai soprando. Seguindo as dicas do Guilherme, chegou a esse ponto aí. Coisa bem fluida. Exatamente. Muito bacana. Bom, vamos para a faixa 4. Where All the Junks Go. Vamos ouvir, depois a gente volta com os comentários. Muito bem, essa foi a quarta faixa do álbum Escape, Guilherme Barros. Where All the Junks Go. Tradução seria? Onde todos os caras maus se encontram, talvez. Interessante. E uma pergunta, você é professor de inglês também, né? E por que a escolha da língua inglesa para trazer os títulos do álbum, sendo que eles não têm letra, né? As músicas são somente instrumentais. Até aqui, não ouvi inteira ainda, né? Sim. Mas por que essa escolha? Acho que é porque é uma coisa mais universal. E para mim é mais fácil. Afinidade. Eu já penso no título em... Tá me dando uma coceira anti-imperialista aqui. Não, mas é universal, né? Enfim, eu entendi. Não, mas legal, cara, interessante. Realmente, quando a gente fala de temática de jogos, é incrível como a gente se remete à língua inglesa. Muitos amigos nossos aprenderam a falar inglês com jogos. Então é interessante isso daí. Onde todos os vilões vão. Percebo que essa faixa ela possui dois planos muito distintos, um grave muito lento com pouco movimento e uma linha melódica bem aguda, né? Não sei, parece que é até uma linha de fuga se for relacionar com o título, né? De repente parece que
o agudo, ele é uma forma de representar esse grave em outro nível. Você, de repente, em um determinado momento, o vilão ele tá numa situação feliz e dançante, de repente ele é pego e ele perde toda a sua esperança, ele fica lento. Tem algo assim? Como que é que você pensou essa faixa? O que eu pensei foi mais tipo a cantina do Star Wars. Tá? Legal. Um pub, assim, onde a galera vai lá, tá procurando um caçador de recompensas e tal. Então, aí não sei se por isso também eu comentei que eu senti uma certa ironia nessa essa composição. Que legal. Mas continue, desculpe. Não. Basicamente isso. Legal. Tivemos um recado da nossa amiga Karina Leôncio. Patrícia Leôncio, a Karina é irmã dela. Abraço aí pra Patrícia. E ela perguntou onde que a gente pode baixar o álbum, né? Onde que tá disponível? O álbum tá disponível no YouTube, né? Você pode achar no meu canal, que é Guilherme Barros. Se você colocar lá Guilherme Barros Escape, você vai encontrar. Tem também em todos os serviços de streaming aí, tem no Spotify, Google Play, tá em tudo aí. E tem no iTunes também, então tranquilo achar. Para todos os gostos. Maravilha, legal. Álbum Escape. Vamos para a próxima. Próxima faixa. Vamos para a quinta faixa. Game Survival. Game Survival. A gente comentou das sensações, né, que ela causa. Renan comentou a lembrança que ela traz de um save zone, né, do jogo. Save game. No save game e tal. Ela traz essa música, você ouve ela, você já se sente muito relaxado, né? Essa guitarrinha que tu pôs, é uma guitarrinha mesmo, né? Que tu pôs nela assim, dá uma sensação muito boa conforme vai. É aquela sensação de ufa. Você entra na sala lá, agora. Exatamente. Agora eu lembro muito
Resident Evil. Do Resident Evil. Do piano. Você fugiu do Nemesis, então você tá salvo ali. Eu lembrei muito até que a gente tava comentando aqui em off do Digimon World 3. Sim, sim. Você chegava lá no Guardromon lá, que era o Digimon que fazia o save lá, você só podia salvar onde ele tava. Ah, sim. Você chegava, na hora que você apertava pra salvar, eles trocavam a faixa e tocavam uma música bem relaxante. Muito bom. Acho que era, inclusive, pra tirar a atenção que tava. Com certeza. E isso me remeteu muito àquilo, cara. É muito bom. Muito boa a faixa. Muito legal. E como que vem a escolha do timbre, Guilherme? O timbre norteia o tema da composição, no caso o título, ou o título nasce por conta do timbre que você usou? O título eu deixei pra pôr no final, na verdade. É uma coisa indefinida ali até o último momento. Tem o compositor, o Debussy, ele tinha algumas peças que, para o título não influenciar na interpretação de quem tocasse, ele colocava o título no final da partitura. Assim, pra não gerar influência, né? É uma coisa interessante isso do título, né? É um pré-julgamento do que você... te guia, né? Fala, vai por aqui, né? Quando você já dá uma pista, já tem essa... Eu não sou muito bom em título. Interessante isso. Estamos na metade do álbum. Temos mais 4 faixas pela frente. E tô muito contente com o resultado. Parabéns, Guilherme. Um resultado muito bom. Realmente. E que traz bastante da ambientação dos jogos eletrônicos mesmo. E essa música que te abraça, essa música que faz você sentir o pulsar dela dentro de você. Porque a coisa da repetição, ela não é trivial, né? A gente tem uma repetição internalizada dentro da gente, que é o próprio batimento do coração. E quando você tem uma coisa fixa, repetitiva, a gente se identifica como vida também. Né? Então, eu acho muito bacana, muito bonito, né? Como você se utilizou disso daí. Já diria John Frusciante, né? Nosso coração é um drum machine. Olha só. Que legal. Bem isso. Que legal. Bom, sexta faixa, por favor. A Rainy Day in District FY3. Muito bem. Vamos lá.
Maria, né? Acho interessante que durante as outras faixas, a ambientação que ela trazia, de repente a gente estava conversando, tá discutindo. Percebeu como a gente ficou quieto durante essa audição? Como isso É envolve. poderoso, né? É um clima de reflexão, né? E assim, Essa coisa da música. automático, né? De repente todo mundo se desligou. Pô, muito legal. E como que você pensa a distribuição desses climas dentro do álbum? Porque você tem uma ordem aqui de músicas, né? E isso faz parte da poética do álbum também, essa dinâmica de como as músicas vão se modificando no decorrer do álbum, ou isso não interfere? Não é uma coisa consciente, pelo menos. Pensei assim. Mas conforme as ideias vão aparecendo. Então, como eu disse, eu tenho que agarrar a ideia enquanto ela tá ali e tem que fazer. Então, geralmente, me veio a ideia, eu coloco lá no software e vou até o fim. Então, geralmente é isso. O João comentou uma coisa interessante, no caso, a tradução dessa música, qual seria o título? É um dia chuvoso, né, no distrito FY. O João comentou sobre a questão da chuva, né, do significado da chuva para o jogo ou para o filme, né? Você poderia comentar, João, mais um pouco Assim, sobre aquilo? porque pode ser no jogo, no filme, num desenho que você faz, sempre remete à tristeza ou reflexão, Igual uma vez eu fiz um desenho parecido, né, com chuva e tal. Aí uma pessoa olhou e falou assim, nesse momento você passou por isso, né? Você tá meio triste, né? Eu falei assim, é verdade. Então a chuva sempre remete a esse tipo de situação, esse tipo de sentimento. Então, ou você tá por um momento que você quer, organizando o que você quer da vida, ou tá observando alguma coisa, ou é igual sempre tem, ou você tá se molhando na chuva, ou você tá observando ela através da janela. Uma frase do Mano Brown, ele deu uma entrevista para a revista Trip, não estou enganado, mas ele diz algo nesse sentido, que por onde eu passei, ou eu marquei, ou eu fui marcado. Eu acho que a chuva é um pouco disso. Ou você se esconde, ou você se molha. E quando você traz a temática da chuva para a música, eu acho que tem um pouco disso também. Ou você se blinda e deixa a música simplesmente ali como um plano de fundo, ou você deixa ela te envolver. Né? Você deixa ela tomar conta de você. Isso para qualquer música. E quando a gente se permite ouvir de uma maneira mais sincera, poxa, daí a emoção ela toma conta, né? E faz com que a gente entre em outros estados de apreciação. Acho que a música ela tem um barato muito grande nesse sentido. O próprio Deus, né? O cara que eu gosto bastante, fala a música na criação dos afectos e perceptos. Né? Entra a questão da filosofia, que não vê o caso agora, mas ela tem um poder tremendo. Bacana. E você é muito fã também de temática científica, né, Guilherme? Você gosta bastante dessa do academicismo, né? A questão da ciência e tal. Isso também te pega na hora de pensar a composição? Como que é? Com certeza, cara. Com certeza. Tem muita influência. Nos livros que eu leio, que eu gosto mais de ler ficção ou de livros de divulgação, né? Divulgação. Então, com certeza tem muita influência que eu faço. Você falou até da música envolver a pessoa, né? Eu comentei até com o João, como você perde o controle do que você está fazendo. Você começa por um lugar, você acha que tem tudo muito claro ali, mas não vai muito por isso. A música, você cria tem um poder próprio ali, por onde ela quer ir. Você tem que saber aproveitar isso. Na parte do desenho foi a mesma coisa também. Praticamente foi seguindo... cada linha foi seguindo o que a música... o álbum do Guilherme quis passar. É interessante. Como que funciona? Funciona, não sei, mas... É inexplicável essas coisas. Tem um pintor, o Vasily Kandinsky, que ele possui obras, quadros, só que com a temática e o título que se remete à música. Então ele tem tipo Fuga número 1, né, que fuga é uma forma musical. Sim. Ele tem umas coisas assim, então ele trazendo essa coisa da música para a pintura, né, tornando visível algo que é auditivo. Quando você vê, você imagina já?
Então, aí que tá. Norteia algumas coisas, Uhum. né? Sim. Mas eu procuro ver de outro jeito também. Eu me permito, sei lá, dar uma leitura própria para isso. Sim. Mas acho interessante também que essas coisas estão relacionadas e se relacionam. A próxima faixa, por favor. Do Not Cross. Faixa 7. Do Not Cross. Por que não atravessar? Um aviso, um alerta ou qual a ideia? Me veio na mente aquelas faixas da polícia, sabe? Eu também. Aconteceu alguma coisa ali pesada, né? É o que traz a faixa também. Um clima bem tenso, né? Então, o nome vem disso. E eu fiz a faixa primeiro e depois que eu fui colocar o solo. E se transformou completamente a música. Criou esse clima aí. O solo que criou esse clima muito tenso. Eu acho que se você ouvir sem o solo, você tem outra percepção. Eu tava ouvindo ela e pensando numa coisa agora, uma hipótese pro seu disco. Aí eu já tô criando algumas teorias aí, né? Olha, Conspiração. Isso. nossa. Será que de repente, Guilherme, porque você tem algumas timbragens que são em comum entre as faixas. Será que os instrumentos não podem ser pensados como personagens? E essas personagens dialogam em alguns climas e esses títulos sugerem o que está acontecendo nessas micro-histórias dessas personagens? Pode ser. Eu não vi por essa concepção. Mas eu achei interessante. Cada faixa ser uma fase, de repente. E tem uma história aí dentro, né? Que os instrumentos contam, né? Através de movimento, fraseado, tonalidade, harmonia. Parece que a temática policial também dentro dos jogos é muito, muito forte, né? A gente tem bem até explorado. Dentro dos jogos de ação, jogos de terror, jogos até de corrida, algumas coisas assim, né? Sim. E como que tá hoje no mercado de games aí pra galera, o João, o Renan? O que o pessoal mais está buscando hoje, assim? Qual que é o grande hit dos jogos? Qual estilo, gênero de jogos hoje que o pessoal busca mais? Tem alguma coisa assim, uma preferência? Tá mais para o lado da ação mesmo, né?
É o que o pessoal mais busca, que tá também rendendo mais retorno para quem desenvolve, né? Então é mais esse tipo de game mesmo, que envolve até a temática policial, guerra, essas coisas todas aí. É interessante que geralmente é uma continuação, né, da franquia, né? Não é um título novo. Geralmente o Exatamente. pessoal mais curte a continuação. A gente estava até comentando antes de começar o podcast sobre o Resident Evil, né? Eu comecei o Resident Evil no primeira versão do PlayStation, depois Resident Evil 1, na mansão. Joguei até o 3. Depois parei, né? E o João, o Guilherme comentando, falaram do Resident Evil 7, né? Já é em primeira pessoa, né? E que de repente proporciona outra imersão pro jogo também. Com certeza. De muito mais mesmo. Mais mesmo. E Inclusive. realmente. E o Resident Evil, como a gente comentou, ele tem essa coisa da música também te ambientar no jogo, né? Você conhece, opa, aqui tá bom, né? Posso ficar de boa, que aqui a música tá legal. Então, de repente, quando fica muito silêncio, você, opa, já fica cabreiro, né? Pô, tem alguma coisa aí, o Nemesis vai vir arregaçando aí, né? No 7 eu não lembro, João, da sala de save. Onde tem um gravadorzinho, né? Antes era a máquina de escrever, né? Que utilizava. Agora é um gravadorzinho que você usa pra save. Mas não e tem a parte da música também. Tem a música onde também, você... legal. Legal. Isso é muito, muito interessante. Inclusive, eu já trabalhei em alguns jogos, compondo música para alguns jogos eletrônicos. Legal. E hoje as plataformas de desenvolvimento, o pessoal usa muito a Unity para desenvolver. E ela tem algumas... eu não vou saber te falar da parte da programação, mas ela te proporciona a possibilidade de fazer a música interagir com o clima do jogo em tempo real, assim. Então, de repente, você está num momento de ação, a música já começa a interagir com aquilo, né? Não são músicas estancadas que sempre serão daquele jeito, enfim, ela tem uma dinâmica. É muito legal. É um trabalhão para quem compõe, porque você tem que, né, fazer tudo de uma maneira que possa ser sobreposto, encaixado, mas assim, o resultado, enquanto imersão e experiência, nossa, fantástico. Legal. E aí, podemos passar dessa linha, né? Você Então. não passe, né? Perigoso. Vamos ser um pouco rebeldes, vamos atravessar. Legal. Faixa 8, Level Up. Level Up. Muito bem, como toda boa obra, faz referência aos clássicos, né? Tivemos aqui, na hora que apareceu, já falei, opa, tem um Mario Bros aqui. Imagem clássica. Exatamente. E quais são os clássicos para você nos jogos eletrônicos, Guilherme? Clássicos pra mim? Super Mario, né? Que eu joguei muito. Gran Turismo. Passei horas jogando aí. Queimando televisores. Umas TVs aí. Você citou Gran Turismo. É outro jogo que também tem uma trilha sonora muito bacana. Muito rico, né, cara? Eles têm um próprio compositor chamado Daiki Kacho, alguma coisa assim. O cara é muito bom. É? Uhum. Recomendo. Do menu ali. Nossa, isso é realmente, no Gran Turismo 2, a soundtracks que tem presente nos menus
é muito, muito rico, cara. É empolgante até. Se você lembrou agora, eu cheguei, a cabeça trabalhou aquilo, veio na cabeça. A gente vai mandar um abraço aqui pra Goiânia, Larissa? Uberlândia. Renan Santos. Então, um abraço pro Renan Santos. Valeu, que tá Renan. Ouvindo aí o projeto Collab do Rizoma com Singularidade. Isso. E pro João Manuel, que tá aí concatenando as teorias da conspiração aí que estamos lançando tem sobre teoria já, hein, o escape. Tem que, né? A fanbase aqui tá já pensando. Legal, bacana, pessoal. A gente agradece aí a interação com o espaço. Estamos pensando ainda aqui, vamos ver se vai dar certo. O João chegou e sentou ali na cadeirinha e já viu aqui, ó. Não, peraí, deixa eu... A fita do Beavis e Butthead de Mega Drive. Eu falei, poxa, tem o videogame guardado, né? O Mega Drive 3 guardado. E estamos com uma ideia aí de montar o videogame e jogar e comentar, falar sobre a tecnologia, né? Como que isso aí foi mudando. Então, vamos pensar isso de repente semana que vem, ou, sim, né? A gente consegue fazer uma live aí jogando. Ou PlayStation 4, que o João falou também. Vamos fazer uma análise aí dos jogos, que é muito interessante. Tem mais alguma questão aqui interessante que alguém queira pontuar sobre a Level Up? É legal isso que o João falou, né? Seria a recompensa pela ter passado a faixa ali, né? Da faixa anterior do Not Cross. Legal. Interessante. Uma coisa que nem eu tinha percebido. A evolução vem da superação de dificuldades. A gente evolui através disso. Então, aí, João Manuel, vai colocando aí nas teorias. Muito bem. Bom, última faixa. Por favor. Robot Feelings. Então vamos para a saideira do álbum. Depois comentários. E, enfim, vamos ouvir.
Muito bem. Sentimentos Robóticos, faixa 9 do álbum Escape. Tivemos uma convergência aqui de caracteres, né? O pessoal comentando que... Conta aí, João. Você vai contar melhor que eu. Foi a sensação foi sua. Imaginei uma imagem assim, o sol, né? E a pessoa caminhando em direção ao sol. E você vê só a silhueta da pessoa ou do robô, né? Me remete a essa imagem. É legal. É aquela imagem de descanso, até que enfim, paz. De missão cumprida. Exato. Foi bem esse sentimento mesmo. Quando eu fiz essa faixa, eu sabia que o álbum tava pronto. Então, não ia fazer mais nada. Que legal, que legal. E Sentimentos Robóticos começa com toda a questão eletrônica e termina com a questão do instrumento físico natural, vamos dizer, o ukulele, né? Por quê? Que sentimento robótico traz isso para você? Você acha que a máquina também pode ser dotada de uma emoção que vem do ser humano? Como que é isso? O que eu imagino pra faixa é que, depois de tudo que ela vivenciou, tudo que sobrou foi o lado humano dela. O lado robô já não influencia tanto ela. Percorrer de tudo isso, só ficou... Isso eu acho que fica bem claro naquela transição que a faixa tem, né? Porque o começo daquela sensação assim que tá rastejando, sabe? Tá... Muito, muito legal, muito legal. Bom, fechamos o álbum Escape. Parabéns, Guilherme. Um álbum muito, muito interessante, muito orgânico, né? Muito As obrigado. faixas, acho que elas têm um fio condutor entre elas, né? Não são composições avulsas que você simplesmente reuniu e colocou ali. Sim. Tem uma poética muito bonita aí. Mas estou curioso ainda em querer descobrir essa história que você está escrevendo e não quis nos contar. Mas quem sabe. aguardo com ansiedade, né? Pra Legal. descobrir isso daí. Reiterando aqui, o pessoal que quiser baixar o álbum, ele está disponível para download gratuito, correto? Pra quem é assinante do Spotify, você pode baixar. Mas você pode ouvir gratuitamente. Sim. No Spotify, no YouTube, dá pra comprar no iTunes, Amazon, por aí vai. Legal. Se o pessoal quiser conhecer mais seu trabalho, Tem meu Facebook, né? Pode procurar lá, Guilherme Barros. Você vai me encontrar. Tem na página do Singularidade, facebook.com/Singularidade Podcast. podcast muito bom. Está sendo gravado semanalmente com temáticas muito boas. Estou gostando muito. Trabalho aí, o Hércules tá lá presente, Renan aparece. A máfia. Aparece sempre aí, o João já tá convidado. Tem que fazer um episódio com o João. Vamos falar de game, de jogo antigo. Pois é. Legal. O João Manuel também, já convidei. João Manuel, vem aí. Apareça. Eu vou pra chamarem no dia do jogo. Ah lá. Você está convidado, João Manuel. Deixa eu jogar aí um. Chega mais. Legal. Renan, a gente agradece também a participação. O pessoal quiser conhecer o seu trabalho. O Renan ele também é especialista aí em assuntos de aviação. Sou só um entusiasta bem curioso. Programador também. eu sou mais pra área de segurança. Segurança. Vamos ver na área de TI. Mas também sou músico. E é músico. Eu sou músico. É nosso amigo. Com certeza. Isso. E o João Manuel, olha agora, o João Ferrareto, também desenvolve aí o trabalho na área do designer, né? A questão das artes. E agora abrindo também o trabalho para dialogar com a gente aí, né? É como eu falei, né? Sempre fiz pra mim essas coisas, às vezes mostrar pra uma outra pessoa, né? Eu agradeço demais ao Guilherme por dar essa oportunidade, por confiar em mim, né? Pra fazer. Imagina. Eu que agradeço. É a primeira vez que eu tive uma oportunidade dessa e... Bom, eu espero ter outras também. E se ele precisar de outra parceria minha aí, conte comigo. Sem palavras, porque eu nunca tive uma oportunidade dessa. Foi muito legal mesmo. E parabéns pelo trabalho. Ficou, olha, Obrigado. muito 10, bacana. O João Casou perfeitamente com o trabalho sonoro do Guilherme, a capa. E está convidado o João Ferrareto a participar com a gente do Conclave. Né? O Conclave é o coletivo dos artistas independentes de Andirá. A gente se reúne semanalmente aqui na pracinha da Cesar do Castilho, a partir das 3h30 da tarde. Quem tiver interesse nas ações também está convidado a participar. E a gente conversar, né? A ideia do grupo é a gente
se conhecer, né? Saber o que está acontecendo de produção independente na cidade, trocar figurinhas e a gente tá junto. Todo mundo muito amigo, muito de casa, e para criar também esses intercâmbios das artes aí, Sim. o que um tem para oferecer, outro tem. Uma coisa pra gente estar junto. Fica convidado. Eu tô num momento de aprendizado, né? O que eu fiz com o Guilherme é um aprendizado pra mim. E tá com o pessoal que eu posso aprender mais ainda, agregar mais, vai ser show de bola. Trabalho muito profissional do João. Pra gente é uma satisfação. Parabéns pelo trabalho. E as meninas, tem algum recado aí? Não, tá tudo bem? Só quero parabenizar também. Muito bom, muito bom. Muito sucesso. Maravilha. Principalmente essa última faixa. Não sei nem explicar o que eu senti aqui. Então é isso, gente. A gente agradece quem esteve aí presente, interagindo com a live. E vamos ver se a gente continua esse projeto de live, porque é legal, eu acho bacana. legal. Eu tava nervoso antes de vir pra cá. Agora tá tranquilo. Legal a experiência, bacana. Sou grato pela experiência. A gente agradece aí vocês, a disponibilidade também. Certo? Então é isso. A gente agradece. Bom final de semana. Então é isso. Muito obrigado. Até mais. Valeu. Falou. Tchau, Tchau, tchau. tchau.